Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês a gente contando para Filha do Rei. E a gente está aqui hoje com a Loruama, que inscreveu a nossa Filha do Rei deste mês. E ela vai contar pra gente por que ela inscreveu a amiga dela. Na verdade, eu inscrevi a minha amiga várias vezes, desde abril. Eu estou inscrevendo a minha amiga todo mês. Todo mês. E com muita persistência, esse foi o mês que ela foi escolhida e eu estou muito feliz porque eu sei que também, né, Deus faz todas as coisas no tempo dele. Eu acredito muito na história dela. Ela é uma mulher cheia de fé, ela é uma mulher com uma história muito dura, muito difícil, mas uma história que ela teve grandes vitórias, né? O Senhor honrou ela de várias maneiras, mas quando a gente conversa com ela, a gente vê que ela é uma mulher cheia de cicatriz, porque a vida foi muito dura com ela. Eu sei que ela vai sentir o cuidado de Deus através das servas, através de vocês. Eu sei que ela vai sentir o quanto ela é amada e o quanto o Senhor quer honrar ela cada vez mais. Então eu tô muito feliz, Stephanie. Vamos lá contar que eu já tô aqui, ó, ansiosa. Oi, Gê. Oi. A gente olha que a gente tá aqui. Sério? Deus é tão bondoso e tão carinhoso que eu acho que ele vem na hora que a pessoa tá mais assim, sentindo que será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus tá lembrando que eu tô aqui? Aí ele vem e fala assim, ó, tô aqui. Você acha que você tá precisando desse momento hoje? Você acha que tá passando por alguma situação assim que você precisava dessa confirmação de Deus? Eu creio que sim, porque Deus tem falado muito comigo ultimamente, que Ele não esqueceu de mim, essa palavra que você falou. Olha. Porque eu tô passando uma fase difícil. Passando uma fase de... Pode chorar? Claro! Chora quem chora junto. Eu não queria chorar, mas assim, um momento assim de enfermidade, né? E às vezes a gente se sente sozinha, às vezes a gente se sente... Eu cheguei a pensar, Senhor, parece que esqueceu de mim. Entendeu? Eu nem sabia. Eu não sabia, mas olha como é que Deus é. Mas eu tô confiante, porque eu sei que eu sirvo um Deus vivo, que fala. E pra mim, muito surpresa mesmo. Nunca pensei que ia estar com vocês hoje. Nunca pensei. Tipo, pra tudo, Deus tem um tempo. Então, eu creio que esse é o tempo. Entendeu? Ele escolheu pra cuidar, né? Porque às vezes a gente... hoje minha mãe falou pra mim uma coisa assim, que às vezes a gente tá passando no deserto e a gente fica, mas por que isso? Deus, ele é tão bondoso que ele quer que a gente cresça. Mas nem no deserto ele abandona a gente. Então, assim, no deserto ele tá te carregando fora, falando assim, eu tô com você. Isso é só pra honra e glória dele. Não sei o que você tem, se você quiser contar, você pode contar. Mas assim, você já tá curado. Isso é com certeza. Você já tá curado. Mas é uma fase que você vai passar, porque Deus quer que você, né, cresça como pessoa, para que você possa usar isso como um testemunho para ajudar outras mulheres, outras pessoas. Entendeu? Mas conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, a minha história tem muita coisa, até pela minha idade, né? Tenho 50 a mais. Então eu já vivi muita coisa, já passei por muitas situações, mas a minha palavra que eu tenho assim na minha vida chama superação. Em tudo assim Deus esteve presente na minha vida, porque eu sou uma pessoa que conhecia Jesus, eu era uma jovem adolescente, né? Assim, eu tinha 17 anos quando eu conhecia Jesus, mas eu já era mãe. Eu fui mãe com 15 anos, com 16 anos já tinha 2 filhos. Eu fui uma adolescente mãe, né? E eu passei por muitos momentos difíceis, assim, né? Nasci numa família muito humilde, muitos filhos. Meus pais tiveram 15 filhos, o mesmo pai, a mesma mãe. E com 9 anos de idade eu saí de casa. Fui morar com uma tia minha, né? E meus pais não tinham condições. Eles não tinham condições de oferecer assim, os recursos normal de uma criança, né? Porque eu era criança, 9 anos. Eu era criança, tipo assim, eu queria um tamanco, eu queria uma roupa, calça.
Eu tinha vontade de ter aquelas coisas que minhas amigas tinham, eu não tinha condições. Então eu vi uma maneira de, se eu fosse morar com minha tia, eu ia ter assim, ela é como se fosse uma segunda mãe para mim. E eu fui morar com essa família. Só que por algum tempo foi bom, mas depois começou a minha saga, né? 12 anos em diante, eu vivi abuso por parte do marido dela, né? Ela não sabia. Então eu guardei isso comigo muito tempo. Isso eu acho que foi o motivo de eu ter casado muito cedo, entendeu? Foi um refúgio que eu fiz para sair daquela casa. Então não foi fácil, não. Foi bem difícil. E depois você casou para poder sair daquela casa? Foi assim, tipo um refúgio, né? E como eu não tinha maturidade, mas eu tive os 3 filhos nesse relacionamento. Depois nós separamos, né? O que aconteceu que ele arrumou outra família também. Aí eu fiquei sozinha com as crianças e segui em frente, não tempo. Como que foi esse seu processo de cura? O que você fez para conseguir perdoar? Porque deve ser muito difícil perdoar. A gente sabe que perdão é uma decisão, que a gente não faz isso, não é pela pessoa, a gente perdoa pra gente mesma. Mas eu acho que deve ser um processo muito sofrido para você chegar nesse ponto de falar assim, passou, superei, bola pra frente, agora eu vou viver feliz no meu casamento. Porque eu vejo que o abuso reflete um casamento. Você não quer que imposta, entendeu? No começo foi difícil, tanto que eu fiquei muito tempo. Eu fui falar esse assunto, eu já era casada com o Jorge. Uau! Já era casada com o Jorge. Eu fiz um curso que chama Veredas Antigas, me ajudou muito. E Vida Vitoriosa. Mas até então que eu fiz esses cursos, eu não falava no assunto. Tanto assim, que mexe ainda com a gente, porque a gente lembra, né, da fase de criança, né? Quando você é criança, você é pura, né? Assim, você tem pureza naquilo, você confia nas pessoas. Então, geralmente, o abuso é daquele... O abusador geralmente é muito próximo. Foi, assim, muito difícil. Perdoar, eu perdoei. Inclusive, hoje ele não vive mais, né? Já faleceu. Mas, assim, muito tempo que eu não gostava nem que falasse o nome, nem assim, eu cheguei a falar isso pra minha mãe. Ano passado, minha mãe esteve aqui. Eu nunca tinha contado isso pra minha mãe, né? Eu falei pra minha mãe. Então, porque ela entrou no assunto, né, disso, então eu tive coragem de falar pra minha mãe. Ninguém fala, na época não, porque nenhuma criança fala, muito difícil. Tem tudo aquilo que ele fala, né? Que vai fazer isso, que sabe onde que minha mãe mora. Muita gente passa por isso, igual você falou, e não fala. É muita gente, não é pouca. É absurdo, porque, tipo assim, eu via essas coisas na televisão e eu achava que, tipo, isso é um caso isolado, mas não é. É muito comum, muito mais do que as pessoas pensam. É uma coisa assim, é pastor de igreja, é professor de escola, é tio, é pai, é primo, avô, então padrasto. assim, padrasto. Então assim, a gente pensa que isso é uma coisa isolada, não é coisa isolada. Acontece e muito, e é o que eu falo, eles começam na mente, né? Porque a gente fala, por que você não falou? Quando a gente é adulto, a gente pensa assim, não, mas quando é criança... Com a cabeça que eu tenho hoje, claro que eu ia falar pra todo mundo, mas na época não, você é bobinha, não vou porque vai vir me enforcar, eu não vou, não era todo dia, mas eu sempre ficava na rua esperando ela vir da faculdade, ficava assim, lá na rua esperando ela vir, porque eu tinha medo, e eu estudava, no outro dia eu tinha que ir pra escola, mas eu ficava assim, com sono lá na rua mesmo, tipo 11 horas da noite esperando chegar. Eu não tenho que pensar. Pra não ficar lá. Então eu fazia isso direto. Tinha muito medo, muito. E aí, tipo, você não sabe qual que vai ser a reação de você contar isso pra alguém. E olha como é que são as consequências. Aí, por causa disso, você casou nova, tem filho nova, né? Assim, eu tava numa fase muito difícil da vida, assim, fase de... Também já tava fase de separação, e daí eu tava num culto de mulheres, assim, tinha como 300 mulheres, né? E veio uma missionária e falou para mim, eis que você será mãe de um filho varão. Aí eu fiquei assim, né? Essa mulher profetizando na minha vida, ela não conhece nada de mim. Se ela soubesse o que eu tô passando, né? Eu já era uma mulher ligada, né? Já tinha feito laqueadura, então não podia ser mãe.
E casamento falido, como que eu ia ser mãe? Uhum. Aí eu fiquei pensando assim, né? Esse pessoal tem mania. Mas assim, no meu coração, na hora, eu rejeitei aquilo. Uhum. Aí, tipo, não foi 3 meses. Não foi 3 meses. Eu recebi um telefonema do hospital, né? Que perguntou, você conhece fulana, né? Eu falei, sim, minha irmã. Aí o que que aconteceu? Não, porque ela teve um bebê e o bebezinho dela tá aqui no hospital, né? E a gente precisa que venha, assim, trazer recurso aqui, fralda, essas coisas. Eu falei, eu sou tia, mas eu posso ir, né? Tipo, porque eu não conseguia contato com ela na época. Uhum. Ela morava no interior, o telefone dela estava fora de área. E daí eu fui lá no hospital, fui olhando. A princípio eu não lembrei da profecia, não lembrei de jeito nenhum. Eu fui e levei o que ele precisava, eu ficava todos os dias lá como 2 horas. E daí chegou a época dele sair do hospital, né? Aí eu liguei, consegui com muita dificuldade, consegui falar com a minha irmã, né, que ele precisava sair. Ele era como um passarinho, na época que eu vi ele, né? Muito pequeno, não tinha unha, não tinha cílio. No primeiro dia que Deus abriu a minha mente que aquela profecia, foi um dia que eu cheguei lá no hospital e o enfermeiro falou, pega ele. Eu nunca tinha pegado ele no colo. E aí eu falei, não, mas ele tá cheio de fio, de sonda, né? Quando eu peguei ele no colo, na hora eu lembrei. Lembrei na hora, mas eu falei, não, acho que não é não. Aí, tipo assim, porque eu achei ele muito parecido com minha filha. Ele era a cara da Tami, da minha filha. Ele parecia, tipo assim, mas aquela coisa de mãe veio no meu coração. E daí eu peguei e falei, mas se for, né? Porque a minha irmã, ela teve depressão pós-parto. Então, ela não tinha condições nenhuma na época mental de ficar. E ela falou assim, ó, se for para me pegar o bebê, você cuida dele. Porque aqui na cidade tinha muito pó, muita poeira, né? Uhum. É assim, tipo, ela não estava em condições. E eu, assim, desde o primeiro momento que eu vi ele, eu amei ele como mãe. Uhum. Desde o primeiro momento que eu olhei, assim, eu ia com vontade, eu queria ficar mais lá, mas infelizmente eu não podia. Mas foi assim, algo divino aquilo ali. Então aí desde o dia que ele saiu do hospital, ele nunca morou com ela, né? Ele já foi direto para minha casa. E desde então eu fui mãe dele e sou mãe até hoje. Ele está com 23 anos e ele é um presente que Deus mandou para mim. Quando ele nasceu com hidrocefalia e com menos de um ano ele tinha que fazer uma cirurgia. Uhum. Que essa cirurgia tinha que abrir pela moleira dele para tirar a água, né? E eu fiz todos os exames, já estava tudo assim, encaminhado para uma cirurgia. Aí era para me levar o resultado para o médico. Tá, eu saí dessa clínica, o dia que ele fez o exame, e o envelope de exame sumiu. Na hora que eu estava no ponto de ônibus, que eu não tinha carro, né, andava de ônibus, né, pequenininho, com bolsa e tudo. Eu estava no ponto, passou um pastor e me ofereceu carona para ir, porque ele morava no mesmo bairro, né, que eu, em Cuiabá. E eu fui com ele. E aí chegou no dia de eu ir lá levar os resultados do exame, cadê o exame? Eu virei minha casa procurando esse exame e não encontrei esse exame. E eu liguei para o médico, falei, doutor, eu perdi o exame, queria levar, né? Aí ele falou assim, eu vou encaminhar você de novo para você fazer outro exame. Deus permitiu tudo isso. Aí eu fiz outro exame, aí eu lembro que era uma japonesa, né? Ela falou assim, por que ele vai ter que fazer cirurgia? Eu falei, porque ele está com água no cérebro, além, ele tem hidrocefalia. Ele falou assim, ele chamou outro pessoal, né? Aí ela falou, tá, eu vou pegar o resultado, você leva para o seu médico, mas eu acho que ele não vai precisar fazer cirurgia. E aí eu falei, glória a Deus. Eu falei, eu creio também, glória a Deus. Ela falou, você é evangélica? Eu falei, eu sou. Então confie em Deus mesmo, porque Deus faz milagre. Ela falou assim. Aí eu saí, fui e levei os exames. Não, antes de eu levar os exames, o pastor falou, tem um envelope dentro do carro aqui que você derrubou. Mentira! O envelope estava dentro do carro, então Deus permitiu que eu derrubasse o envelope
para fazer o segundo exame. O segundo exame. E o primeiro tinha? O primeiro tinha, então as duas eu tinha antes. Meu Deus! E tinha muito, era densidade. E aí Deus é perfeito, né? E aí eu levei pro médico, esse médico ele era amigo nosso, assim, porque ele era da mesma igreja. Ele falou assim, Deus é milagroso, porque... Fez os 2 exames para fazer Pra poder ver que, né? Meu Deus, que todo mundo da minha igreja lá da época, lá da Voz Verdade, eu dei o testemunho, eu levei o exame, sabe? Todo mundo viu. Eu me formei estética na minha cidade, né, na capital, e de uma turma de 40 meninas, eu era a mais velha da turma. E na minha cidade era mais difícil, assim, na capital, lá em Cuiabá, era mais difícil, sim, para você conseguir um serviço em clínica, né? E Deus fez, assim, falou assim, não, eu vou tirar você e levar para outro lugar, né? Aí surgiu essa oportunidade de eu ir para essa outra cidade. E foi somente eu e o Renan, né? O Renan, na época, tinha 7, 8 anos. Com bastante dificuldade, fui, aluguei no quarto, porque essa cidade, os aluguéis é bem caro, né? E daí eu fui e conversei com o pessoal do salão, acertei, já tinha um salão montadinho. Tudo que eu precisava, assim, não precisei levar nada de equipamento, né? Só mesmo as coisas pessoais. Aí fui eu e o Renan, bastante dificuldade, fomos de carona para aquela cidade, que era caro para tudo, assim, né? Nas condições que eu estava na época, não tinha condições de estar pagando, né? Tudo. E aí Deus sempre à frente, ele providenciou uma amiga que ia para lá, que me deu carona. E eu fui com o Renan. Eu lembro que a gente chegou de vestir mais de uma roupa, tipo, para caber, para poder levar, né? Entendi. Roupa. Eu falei, Renan, você vai de calça comprida, porque as calças jeans eram mais pesadas, né? Aí, mas tá quente, mãe. Eu falei, não, mas tá bom, nós vamos no carro de ar-condicionado. E vesti ele com 2 calças. E eu também fiz a mesma coisa, e o que coube era a minha mudança naquela mala. Aí fui, cheguei na cidade, com 3 dias que eu tava lá na cidade, uma moça que trabalhava lá no salão, minha amiga, né? Ela falou assim, eu vou fazer um churrasco lá em casa, e você quer ir lá pra gente conversar? Eu quero apresentar uma pessoa pra você, meu irmão. Assim, conversamos, ele foi bem sincero comigo, ele falou, no primeiro dia ele já falou para mim assim, eu quero um relacionamento, mas não quero que ninguém brinque com o meu sentimento. Aí, com 24 dias que a gente conheceu, nós estávamos mudando para nossa casa. E ele foi um presente que Deus mandou na minha vida também, porque assim, aquela fase que eu fui ferida no passado, né? Para mim foi um momento assim de cura com ele, porque foi um relacionamento que Deus esteve presente desde o começo. Eu levei ele para a igreja, né? Eu conversei com uma amiga minha, que era uma mulher de Deus, né? Falei, tem uma pessoa que está interessada em mim, assim, mas eu não sei, eu acabei de chegar na cidade. Ela falou, mas você não está orando para Deus providenciar alguém para você? E se for essa pessoa? E na hora, assim, sabe, me tirou aquela... como se tivesse uma venda. E a gente conversou com o pastor da nossa igreja lá, e aí a gente logo fomos mexer com papelada e casamos, e vai fazer 15 anos que a gente está casado. Que lindo! E a gente um relacionamento muito maduro, conversa muito sobre relacionamento, né? A gente é conselheiro também de casais, e Deus, assim, aquilo que do passado tudo foi curado, né? E hoje a gente vive muito feliz.